Pode? Pode. Mensagem 87. Alimento verbal. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Encontrarás a frase brilhante respontando de toda parte. Empregam-na cientistas eméritos, articulando as interpretações que lhe vêm à cabeça. Tomam-na filósofos variados para exaltação dos princípios que esposam. Usam-na os sofistas de todas as procedências para expressarem as ideias que lhes são próprias. Apossam-se dela artistas diversos, colorindo as criações que lhe fluem da alma. Entretanto, é preciso recebê-la na pauta do discernimento justo. Há frases seguras e primorosas, ocultando imagens repelentes, assim como tecidos de ouro e pérolas escondendo um monturo. Examina o campo que te fornece alimento verbal, seja na escrita de mãos hábeis ou na fala de pessoas distintas, assinala o que recolhes. A inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos puros, busca a edificação da paz através do equilíbrio e da afabilidade para com todos. Manifesta-se no veículo da compreensão fraternal, exprimindo misericórdia e produz bons frutos onde esteja. Não te enganes com discursos preciosos, muitas vezes desprovidos de qualquer sinal construtivo. É possível não consigas identificar de pronto as intenções de quem fala. Entretanto, podes observar os resultados positivos da ação de cada conversador. E pelos frutos que pendem na árvore da vida de cada um, sabes perfeitamente a escolha que te convém. Amigo Mestre Jesus, espíritos amigos que nos acompanham em mais um estudo dessa belíssima obra que são as Cartas de Paulo. Pedimos a Ti, Mestre, iluminação para aprender e trazer para o nosso coração essas sábias palavras de Teu apóstolo querido. Que possamos escolher os discursos bons que nos fazem bem, que nos fazem crescer. E contigo, Jesus, com as sábias palavras de Paulo, podemos trilhar este caminho. Ilumina-nos, fique conosco, Jesus, em cada lar aqui representado, e que a tua luz brilhe em nossos corações. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Joelma. Estamos aí, gente, no dia 4 de junho e prontos para mais uma imersão nas cartas, na segunda carta aos Coríntios. Nós vamos entrar no capítulo 7, mas antes foi muito bem, a Jane lembrou que a gente ia colocar a mensagem do capítulo 6, do versículo 16, para a gente fazer só um apanhado ali do Emmanuel, que foi uma mensagem muito bonita desse versículo, e aí depois a gente passa para o capítulo 17. Esse aí foi o nosso combinado. A Jane postou lá no grupo, a mensagem do Vinha de Luz, iluminemos o santuário, e do qual Paulo fala, né, nesse versículo 16, nós somos um santuário do Deus vivo. E a gente mencionou bastante, aliás, a gente até fez um estudo, né, diferente do tabernáculo, né, colocando depois que o próprio tabernáculo seríamos nós, onde a gente abriga a consciência, as leis de Deus. E isso que Paulo menciona e o Emmanuel está aqui colocando, ele tem muito a ver, né? Então, assim, eu coloco a palavra em aberto aí, se vocês quiserem comentar alguma frase que o Emmanuel colocou aí. Esse é o momento aí.
Nada, zero. Eu já tinha comentado semana passada, né? Então, A gente comentou das oportunidades, a gente colocou a mensagem, porque a mensagem ela é muito bonita, é, né? Eu achei muito bonito essas bombas, bombas do sofrimento, As bombas que bombas acordam, renovadoras do sofrimento. exatamente, que vai acordar essas pessoas aí. Que vai acordar aqueles que estão dormindo para as oportunidades, porque o início do Emmanuel, ele coloca que assim, né, todos temos as mesmas oportunidades de crescer. Todos nós temos. Né? Mas aí vai à medida do caminho, um se declara que é fraco, outro deserta da fé, e aí a gente vai ficando para trás. E a gente vai ficando estagnado, e os outros vão passando. E aí é o que o Emmanuel vai falar aí no final, que a Joelma colocou, né? Claro que eu já estou passando para o final dela aí. Chega o tempo que chega essa bomba. É o sofrimento que vai nos impulsionar a redescobrir essas virtudes que estavam inatas no nosso coração: a esperança, a fé, o trabalho, a resiliência, o otimismo, né? O que o próprio Paulo coloca na carta dele. Né? Então isso aí é muito importante, é muito consoante do que Paulo fala para nós aí, que a gente já estudou até hoje. Tanto é que ele no finalzinho ele fala: reintegrando-a no santuário de si mesma para o reencontro sublime com a divindade. Ou seja, dentro de nós criamos um labirinto onde nós mesmos nos perdemos. Por é. quê? A gente perde o endereço de Deus, né? A famosa e boa história da metáfora de Adão e Eva, que dentro do paraíso, dentro do jardim do Éden, eles se perdem. Quando que eles se perdem? Quando eles dão voz para a serpente, quando eles dão voz para as suas inclinações. Então, dentro de si mesmos, eles se afastam. Eles se afastam de Deus e não o Deus que se afasta deles. Né? Aí o Emmanuel fala nessa frase aqui, ó, e pouco a pouco o Filho de Deus encarnado na Terra, de rico de ideais humanos e realizações transitórias, passa à condição de mendigo de luz e paz, na velhice e na morte. Pois é. Aí. E eu marquei o antes desse que a Jane falou, logo no início desse parágrafo aí, debalde se faz ouvir a palavra dedicada e pura do Senhor no santuário interno. Aí, esse pedaço. Quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar. Eu achei isso muito atual. Uhum, uhum. Muito atual. A gente perder essa faculdade de escutar o outro, né? É, é, a, é a- ou uma ilusão, Ou, ou uma fascinação, uma autoilusão, uma auto-obsessão, você se fecha para as coisas. Né? às vezes, não escuta nem o outro e nem a si Nem mesmo, né? assim. Aquilo que está dentro de si, Ah, né? E muitos de nós nos voltamos em reclamações a Deus, alegando que fomos abandonados, que não tivemos oportunidades, que fomos relegados, né? E aí ele fala lá no início que as oportunidades são iguais para todos, nascemos simples e ignorantes, todos nós, da mesma forma. uhum. Uns caminham com mais facilidade pelas suas boas escolhas, e outros, ao contrário, pelas suas escolhas não tão boas, vão ficando para trás, né? Não tem Essa primeira privilegiado. frase, essa Oi? primeira frase também me chamou a atenção, que a oportunidade está para todo mundo, né? É para todo mundo igual, somos todos filhos de Deus, né? É o caminho que a gente segue. Cabe nos termos a sabedoria de aproveitá-las. O próprio Saulo, ele malogrou oportunidades. O Saulo, ele malogrou oportunidades, se você for olhar assim. Ele teve com Estevão, ele teve na Casa do Caminho, ele malogrou Podia ter sido mais oportunidades. fácil, né? Podia ter seguido o caminho do plano A, né? Que era ele, Estevão e Abigail. Ele seguiu o caminho do plano B, né? Então, aí. Mas o que ele fez? Ouviu a voz do coração, se voltou para o Cristo e, claro que as bombas das dores vieram até ele, né? Assim como um resgate, porque ele foi vítima da sua própria perseguição,
né? Ainda teve isso, mas ele soube enfrentar tudo com resiliência. Ok, gente, vamos lá adentrar o capítulo 7. Muito bom. Isso aí, o Emmanuel nos traz sempre coisas novas aí para a gente poder aprender. Capítulo 7, então, da segunda carta aos Coríntios, como vocês podem ver aí na Bíblia de Jerusalém, ela não tem um título. Então, assim, se você for observar mesmo, a gente está desde o capítulo 1 sem um subtítulo, sem um título, né? Só com esses subtítulos aí. Então, Paulo continua nisso aí, só que o capítulo 7, segundo alguns estudiosos, e existem várias teorias, e isso até tem uma palestra também da irmã Aila, que se refere à segunda carta aos Coríntios, e ela dá a opinião da maioria de que esse capítulo 7 até o capítulo 9 são pequenas cartas, são bilhetes que foram enviados para a comunidade e, consequentemente, foram copiados, né? Assim, eles não têm uma lógica, tá? Porque assim, os assuntos às vezes que a gente vai reparar de antes e depois, eles não têm uma conciliação, né? Não tem uma sequência. Então, assim, a teoria mais aceita é que os capítulos de 7 a 9, aí tem alguns blocos aí, são pequenos bilhetes, pequenas cartas que foram enviadas, não essa carta toda, né? Então, se diz isso porque não tem um encadeamento, às vezes, de um assunto com o outro. Ok? Então, isso aí é para observação de vocês. Se alguém viu e achou isso aí estranho, essa é a explicação. Tá? Então, vamos lá. Primeiro versículo aí do capítulo 7. Caríssimos, de posse de tais promessas, purifiquemo-nos de toda a mancha de carne e do espírito, e levemos a termo a nossa santificação no temor de Deus. Então, assim, só para continuar, aqui ele continua com apelo. Primeiro, olha só o que ele fala. Ele fala caríssimos. Purifiquemos. Santificação. Então, ele está ainda tocando os corações dos coríntios. Tá? Outro termo aí que é importante a gente frisar aí para vocês assinalarem aí. A gente já comentou isso aí na primeira carta e aos Romanos também, que é o temor de Deus. Esse temor de Deus se refere ao respeito da lei de Deus, da ética, dos valores. Tá? Então, sim, o temor, né, que é a palavra que Paulo usa, ela sempre vai indicar assim, um profundo respeito. Um profundo respeito a algo grande que está à sua frente. Tá? É um respeito muito grande. Então não é um temor de você tremer, mas é um temor de você respeitar profundamente aquele. Tá? Não é ter medo, é respeitar. Tá? O termo depois traduzido ficou como temor, ok, mas a semântica dessa palavra em grego é profundo respeito. Tá? O Sidney, Oi? eu achei muito interessante quando ele fala de posse de tais promessas. Ou seja, dessas promessas todas que ele vem falando aqui para trás, né? É isso aí. De iluminar o coração, de fazer do coração um templo, né? A gente acabou de ler aí, iluminar no nosso santuário, nosso interior mesmo. Positivo, né? Marília. Inclusive, ele usa até o termo assim, de purificar a mancha da carne e do espírito. Então, essa carne aí seria o quê? Essa carne seria você agora nessa existência. Purificando a carne, você vai purificar o espírito. Então, ou seja, você agora nessa existência, você ainda tem chances de acertar, de purificar, ainda nessa existência. E do espírito, é claro. Né? O espírito que comanda a carne, logo você está sendo um só. Então é aproveitar a oportunidade, igual a gente falou aí da mensagem de Emmanuel. Tem relação aí aos vícios das sarx que a gente estudou? Pode ter relação, porque se você vai purificar, é algo que não está impuro. É inclinação, é mal, alguma coisa. Tanto é que na segunda frase ele vai falar, levamos a termo a nossa santificação, ou seja, esse processo de depuração. Certo?
Gente, às vezes eu passo algumas coisas bem batidas assim, mas igual a Marília, assim, voltou, chama a minha atenção mesmo, entendeu? É porque tem muitas anotações aqui, às vezes eu posso passar batido em alguma coisa. Para Beleza? dar uma olhadinha, Sidney, em Romanos 7:5. Romanos 7:5 fala assim, que é o que a Bíblia de Jerusalém está mostrando aí do lado, né? Do ladinho. Quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que através da lei operavam em nossos membros produziram frutos de morte. Então, as obras da carne, né? Mas é o que ele está colocando aqui. Uhum, A mancha da carne. uhum. Aqui você está num processo de, conforme a gente gosta de falar, de reconciliação. Que é a nossa palavrinha da FEAC aí. Essa colocação dele, quando estávamos na carne, aqui no 7:1, que ele coloca, purifiquemo-nos de toda mancha da carne, ele separa bem a carne do espírito, né? Separa. Dá uma Separa. impressão de que ele está falando de reencarnação, né? Que através da carne a gente consegue purificar o espírito. Uhum. Não dá essa impressão? Sim, mas isso aí, ele ficou muito evidente quando a gente estudou lá na primeira carta, quando ele fala do corpo psíquico e do corpo espiritual. Uhum. Ali, gente, é a coisa mais evidente que tem. Nós estudamos isso aí. Muito evidente aquilo ali. Né? Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Aqui ele está falando em uma linguagem, mas os termos, o dizer é quase o mesmo. Continuando, tá? E aí ele fala assim: acolhei-nos em vossos corações, a ninguém causamos injúria, a ninguém pervertemos, a ninguém exploramos. Ou seja, um acolhimento deles, e para a gente não ser motivo de escândalo. A gente tinha até comentado isso aí na semana passada, no estudo passado. Né? Então, assim, olha só que legal. Ele vai nomear alguns pontos onde a gente tem que melhorar. Na injúria, no vício de perverter, na exploração. Isso são vícios que a gente tem que melhorar. Né? Ele acabou de falar ali que levamos a mancha da carne e do espírito. Aqui ele já está apontando, olha só. Melhora isso aqui. Melhora a injúria. Melhora aí para você não perverter. Melhora aí para você não explorar ninguém. Né? Ô, Sidney, quando eu li, eu achei que isso aqui era um mecanismo de defesa dele. Que ele não estava causando injúria a ninguém, nem pervertendo ninguém, nem explorando ninguém. E que esse modelo devia ser imitado pelos outros. Também. Não foi isso, não? Isso aí, também. Até porque ele foi acusado. Então, por isso que ele fala assim, ele não está sendo motivo de escândalo. Eles colocam assim. Tanto é que a gente colocou, é um imitador do Cristo. Então, ele coloca algumas práticas e fala assim, olha o que eu estou fazendo. E isso ficou muito claro aqui nos Coríntios e vai ficar mais claro ainda quando a gente estudar a carta aos Gálatas. E vai ficar mais claro quando a gente entrar na carta severa, que aí a gente vai ver o que realmente ele foi acusado. Então, se lembra quando a gente, em estudos passados, a gente pegava uma frase de Paulo e eu falava assim, olha, aqui está dando uma pista do que ele foi acusado. Sim. Tá aqui dando uma pista aqui de um vício, tá vendo aqui? Seria mais ou menos isso mesmo, Verônica. Tá? Só que aí, agora que ele está generalizando, ó, injúria, perversão e exploração. Né? Seriam coisas que ele estivesse acusando? Pode ser, da mesma maneira, não tem problema. Não tem. Tanto é De que qualquer maneira, era para que não se fizesse isso. Exatamente. Tanto ele se defendendo, como indicando às pessoas que não fizessem isso. Mas isso que é a sabedoria do Paulo. Ele faz a defesa dele, mas de uma maneira assim muito peculiar. De uma maneira muito bonita. De uma maneira que ele não vira e fala assim, eu estou me defendendo, ou eu não ele sou não isso. É vitimista. Não é? Ele não se vitimiza naquilo ali.
Então ele pega as suas virtudes e leva para eles, ó, façam isso, façam isso. Não que ele está falando assim, ó, eu faço isso, olha, eu sou isso. Não, ele não está fazendo isso. Ele pega essas virtudes e coloca para que eles não façam os mesmos. Que eles observem esses vícios que estão acontecendo e que eles evitem. A defesa dele é uma coisa assim, única. Única. A tal qual Jesus também não se defendeu. É isso aí. Ele não se defendeu. Né? A única modo que Jesus abriu, né, naquele processo todo do Calvário lá, foi que ele falou para o centurião que bateu nele. Falei, se eu minto, por que você me bate? Dá testemunho. Agora, se eu falo verdade, a única vez que ele falou. E aquelas palavras entraram no coração daquele romano ali. Pilatos perguntou para o Herodes perguntou para ele o que é a verdade, ele não falou. Então, gente, é um exemplo para a gente aqui. Tanto é, olha o versículo 3. Eu sei que tem Emmanuel, tá? Mas só Os passar próximos versículos todos encerram essa fala. Isso, então, olha o 3 que ele vai falar. Não é para vos condenar que eu digo, pois já afirmei, estáis em nossos corações para a vida e para a morte. Ou seja, não estou fazendo isso para condenar ninguém. Ou seja, nossa, ele está falando que a gente está injuriando? Que a gente está explorando? Não estou falando isso. Para vos condenar. Né? Mas fica firme no seu coração, tá? Fica firme na fé de Cristo. Né? Ele continua mostrando o amor pelos coríntios. Continua sendo cirúrgico. Exatamente. Né? Continua sendo cirúrgico. E aí, conforme a Verônica falou, é uma grande probabilidade, se não é 100%, de ele fazer essas práticas. Ou seja, tudo não é a injúria, tá? Mas esse é ter a sabedoria de fazer um discernimento, de não explorar ninguém, de ser humilde. Por isso que ele está chamando a atenção. Né? Então, quando ele fala assim, não é para vos condenar, uma outra pista. Muito provável que havia assim houve uma corrupção ali dentro da igreja, né? Dentro da comunidade aí. Né? Então, você vê que ele bate e assopra. Bate e assopra. Né? Ele não fica naquela tocada, ó, faz aí. Não, ele bate e assopra. Né? Tanto é que ele fala assim, vós estáis em nossos corações. Ele fala isso novamente, né? Novamente, porque no 6:11 ele fala isso. Uhum. Né? A gente viu ali no 6:11 ele fala isso também, né? Uhum. E aqui ele torna a repetir. Ele quer deixar bem claro que a intenção dele não é condenar. De maneira nenhuma. E nem excluir ninguém. Por isso que ele fica reforçando, batendo nessa tecla. Mas é igual uma mãe. É igual uma mãe. Quando você chama a atenção do seu filho, você vira e fala assim, ó, olha, meu filho, você está em meu coração, mas isso você não pode fazer. Você está condenando o seu filho? De forma nenhuma. Não. Ó, você está no meu coração, eu te amo muito, mas isso eu não vou poder deixar você fazer. Olha, faça isso aqui. É um dizer de uma mãe. Não parece até a Abigail falando? Será que não era a própria? Eu não sei quem falou, que eu anotei aqui, não sei se foi você, se foi a Lu, que falou, né, de coração para coração. De coração para coração. Ele apela o coração. Vamos voltar ali no versículo 2, que tem 2 Emmanuels. Tá? Tem um do Palavras de Vida Eterna, que é o nosso livro de mensagens, a mensagem 126, chamada Na Rota do Evangelho. O Emmanuel vai nos alertar sobre essa recepção dos ensinamentos evangélicos. Transmitir a mensagem com clareza, transmitir com sentimento, né? É o que Paulo ele coloca aqui, recebei-nos em vossos corações. Tá? Mensagem pequenininha, mas muito bonitinha. Justamente na intenção de evitar que a mensagem seja passada aos outros deturpada, né? Deturpada, com aquele olhar que a gente tem de querer adaptar a mensagem ao nosso interesse. Sim.
né? Não transformar a mensagem numa mensagem legalista, E o, usando aí o termo de Paulo. né, e o interessante é que Emmanuel fala o que Paulo está fazendo. Ele fala assim: ainda assim urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirigem, acima de tudo, aos sentimentos. É isso que ele está falando quando apela para o seu coração. É o sentimento. Tem muito a ver com a mensagem, né, do alimento verbal que a Joelma deu, Também, né? Tem né? ligação, né? Dá para fazer um link muito bonito aí, ó. Ah, Falando, ainda comentei logo no início, lembra? Que eu estou falando, não é de hoje que está vindo palavras. Teve uma mensagem aí, eu não sei se foi de hoje ou de ontem, que estava falando a respeito de palavras, que a gente falou é, lá no grupo, de uma mensagem que foi colocada lá na manhã. Entendeu? Está batendo essa tecla de palavras. Hoje eu comentei, se não me engano, com a Ângela, a respeito da compreensão do que a língua gramatical portuguesa, né, explica nas mensagens. E aqui ele está falando também da triagem gramatical, porque às vezes a gente confunde significados de palavras, o que modifica completamente o teor da mensagem. Uhum. Ele fala item por item aqui da exatidão histórica, dessa citação escorreita, que é sem defeito, né, límpida, da lógica natural, uma linguagem limpa, comentário edificante em cima da mensagem, né, ilustrações sempre elevadas. Isso aqui é principalmente para quem se dedica a espalhar a palavra, né? Uhum. E o interessante é que na outra mensagem do Vinha de Luz, que é a mensagem 147, chamada Nos Corações, ele vai falar que as palavras dos apóstolos são usadas para ganância, são distorcidas. O que ele falou numa mensagem para não fazer, aqui ele está completando na outra, na Vinha de Luz. Ele está falando, né? No imenso conflito das interpretações, dever-se-ia, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios. O apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. Muito diverso será a comunidade cristã se os discípulos atenderem à solicitação. Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. É isso aí. Aí as nossas divisões vão acabar. o final da mensagem também é lindo. Registra a Sim. lição do Evangelho no há de tudo ser. Quer dizer, no santuário, que a gente acabou de ler, iluminemos o nosso santuário, né? Uma coisa a ver com outra. Não te descuide relegando no mundo externo, ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Abriga-te dentro de ti, preservando a própria felicidade. Orna-te com o brilho que decorre de sua grandeza e o céu comunicar-se-á com a terra através do teu coração. E aí eu fui lá ver o que era essa letrinha registra, né, que está no capítulo 8, na mensagem que fala sobre marcas. E aí a mensagem é muito linda e fala que Jesus deixou sua marca nas suas obras. E a marca de Jesus termina a mensagem de número 8 do livro, falando que a marca do Cristo é o sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Muito bonito. Marca do Cristo. A mensagem que a gente estava falando não foi sobre palavra, não, foi sobre interpretação, que a Magda lembrou aqui agora. Que a gente ainda falou ainda, né, do interpretar, do quanto é possível, né, não pegar o conteúdo, né, do que está sendo falado. E ele fala aqui nesse segundo parágrafo justamente isso, né, que os evangelistas eles são usados muitas vezes para disputas verbais. A gente vê muito isso aí nessas mesas redondas, né, quando faz aí esses encontros. Ô, gente, o próprio Paulo. As próprias cartas de Paulo. As próprias cartas de Paulo são colocadas para debate. Olha quantas coisas foram envolvidas que Paulo falou. A gente estudou lá na primeira carta aos Coríntios, né? Falou, gente, a gente vai entrar num tema aqui polêmico. Paulo aqui fala que Paulo é machista.
Gente, a gente vai entrar em polêmica aqui. Paulo está falando que a cabeça da mulher é o homem. O que ele quer dizer? O uso dos véus. Tem uma fala em Carta aos Gálatas que o pessoal usa para condenar judeu. Mas por quê? Se você destacar aquilo ali, tirar do contexto e jogar, é muito fácil, gente. Agora coloca no contexto e estuda. É isso mesmo que Paulo está falando? A própria fala dele. E sem contar o contexto histórico também, né? Sim, sem contar. Da época, né? Que a gente vê que aquela região lá era uma região... Complicado. Região não, na época mesmo, né? A própria época em si, né? Para a Complicado. mulher era muito complicado e tudo. Vamos aqui, o versículo 5. Não, eu não falei o 4, não. Falei, né? Não. Grande é a minha confiança. Estou no 4, tá? Grande é a minha confiança em vós, de vós muito me ufano. Estou cheio de consolo, transbordo de alegria em toda a nossa tribulação. Olha aí. O Paulo colocando toda a alegria dele aí. Né? Me ufano muito. Não, ficar feliz na tribulação é normal. É porque eles cresceram. Ele vê a tribulação por outro ângulo, Outro ângulo. né? Eles foram provados e nessa prova de fé em Cristo, eles cresceram. Então, eu fiquei muito feliz com a tribulação de vocês. Você imagina você chegar para uma pessoa que está passando um perrengue e falar assim, olha, estou muito alegre com essa dor que você está passando, viu? Não é uma coisa meio assim, mas assim, a dor é o que a gente colocou, né? A dor vai impulsionar para frente. É um voto de confiança. Eu tô alegre porque você tá vencendo. Porque você tá passando por isso. Aí seja as pessoas forte. para dar mais estímulo. Porque quando você diz que você confia naquele, que você tá alegre pelo que aquele tá passando, você tá embutindo nele mais confiança em si mesmo. Aí no final só falta falar assim, antes você do que eu, tá? Aí não, aí você quebrou tudo. Mas Aí foi para outro caminho. é por isso que ele não fala alegria na sua tribulação. Ele coloca nossa Ele tribulação. compartilha, né? Quer dizer, eu estou aqui com você, É a empatia, né? né? Ele se Isso considera, aí né? muda tudo, né? Ele se considera, ele está imerso naquilo ali, É, né? tipo assim, você não está sozinho, Uhum. né? É o nosso sofrimento. É o nosso sofrimento. É tão bom quando você encontra com alguém, né? E fala isso para você, eu estou aqui com você, né? Estou orando, estou vibrando, né, Verônica? E isso é um consolo. É um consolo. Né? É uma empatia, né? É muito. E isso tem. Lembrei agora daquela mensagem que a Lu colocou hoje de manhã, né? De tudo aquilo que ela falou é para gente, tudo aquilo que o espírito, que eu nem lembro que espírito que é, né? Irmão José. Irmão José, considera como sendo reparação, chamando sempre para o alto, sempre para. Não vai dar uma de vítima, não tem nada de vítima nessa história. Mas a gente está junto. Estamos juntos aí no sofrimento. Estamos juntos aí. Alegro muito com a sua tribulação. Não é sua, é nossa. Nossa. E no versículo 5, né, ele vai falar assim, em verdade, quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum, mas sofremos toda espécie de tribulação. Por fora, lutas,
por dentro temores. Muito legal isso aqui. Né? E, na verdade, daqui para frente, desse versículo 5 para frente, a gente vai ver assim, Paulo muito contagiante, muito alegre nesse processo de reconciliação. Né? Tanto é que aqui, nesse versículo 5, ele está falando das tribulações corporais dele e das preocupações. Olha só. A letrinha E da BJ fala, isto é, a pessoa de Paulo considerada em seu aspecto de fraqueza. Essa questão da carne, né? Fraqueza. Ele fala, em verdade, quando chegamos à Macedônia, nossa carne, aí nessa carne que ele coloca, que é considerada em seu aspecto de fraqueza. É o corpo, né? Porque aqui ele vai falar assim, né? Luta por fora é o exterior, por Mas dentro depois, é o interior. Então ele coloca o aspecto exterior e o aspecto interior aqui. Em verdade, deixa eu ver aqui. Essa passagem aqui, tá até aí uma notinha aí da BJ. Ah, não, 2,13 aqui. Ela está conectada com o capítulo 2, versículo 13 e 14. Que é onde Paulo conta que não pôde permanecer tranquilo em Troade, ou em Troas, né? Porque não sabia como tinha evoluído a situação dos coríntios. E que ele tinha saído para Macedônia para encontrar com Tito e obter essa notícia dele. E aí o que aconteceu? Né? Se você for lá em Paulo e Estevão, no capítulo 6 da segunda parte, chamado Peregrinações e Sacrifícios, a gente vai ver uma fala dele que ele estava em Troade e quando ele estava lá, ele teve um sonho, né, de alguém da Macedônia chamando ele. Vem, ajuda-nos. Ele interpretou isso em sonho. Então ele foi para Macedônia. Lá no NEP tem o comentário desse versículo, tá? Esse versículo reinicia a narrativa que ele interrompeu em 2,13. Sim, isso. Mostra a perturbação da alma de Paulo quando uma igreja local, a qual ele amava profundamente, desviava-se da obediência do Senhor, a Macedônia. Sim, sim. E Silas e Timóteo estavam com ele e foram para Macedônia. E o interessante, vocês podem até anotar isso aí na memória evangélica de vocês, o primeiro serviço de evangelização de Lucas foi na Macedônia. O primeiro serviço de Lucas. Por quê? Porque Paulo estava com ele em Troade. E aí Paulo falou assim, Lucas, você está fazendo uma coisa? Não. Então vamos lá comigo. Vamos lá evangelizar. Aí o primeiro serviço de evangelização de Lucas é na Macedônia. Tá? Aqui, no versículo 6, ele vai voltar à questão do Tito. Tá? Mas aquele que consola os humildes, Deus consolou-nos pela chegada de Tito. Ele volta à questão do Tito. Tá? Por quê? Gente, a epístola severa, a carta severa, foi entregue aos coríntios por Tito. Tá? Isso aí tem que ficar claro, porque quando chegar lá a gente tem que ter essa noção. Tá? Então, assim, o Paulo estava ansioso para poder ver o que tinha acontecido. A reação deles. Então, Paulo queria encontrar com Tito, né, para ver o que eles acharam da carta, o que eles ouviram ali. Né? Então, enquanto ele aguardava a chegada de Tito, o apóstolo, né, o Paulo aqui, ele escreveu alguns bilhetes para eles. E aí, quando Tito chega com as boas notícias, né, é o restante da carta. Que na verdade, gente, eu falei isso para vocês. Do capítulo 1 até o capítulo 6,
ele tinha que ser depois do capítulo 10 ou 13. O capítulo 1, 6 é a resposta de Paulo à chegada de Tito com as boas notícias que eles mudaram. Do Mas 10 aqui para nós a carta severa tá na frente. tá na frente. A carta severa tá na frente. Na linha do tempo tá trocada. Aham. Entendeu? Por favor. Mas aí, se a gente tem essa concepção, fica mais fácil de entender. Aí a gente vai entender. Porque assim, o assunto vai mudar, e você fala assim, nossa, mas Paulo estava assim, tão reconciliador, nossos corações, né? E tal. De repente Paulo apresenta o lado mais enérgico dele. Porque foi que estava acontecendo essa corrupção lá, estava acontecendo os probleminha lá, e Paulo pontuou, falou assim, Tito, leva essa carta, fica lá e vê o que vai acontecer. E depois você me procura que eu quero saber. Enquanto ele estava nessa ansiedade, ele escreveu algumas coisinhas lá. Agora, coitado do Tito, né? Teve que ficar lá para ver os no likes. É o que aquelas histórias falam, né? Não mate o mensageiro. Eu só vim trazer uma carta aqui. Não mate o mensageiro, por favor. A carta de Paulo. Agora, Sidney, qual que é o objetivo dele citar essa experiência da Macedônia para os coríntios? É um bilhete. Eu falei assim, gente, enquanto eu estava esperando vocês, eu fui para Macedônia trabalhar. E aí ele quer contar o que aconteceu lá, ele quer passar para as pessoas ali. Ele quer falar, ele quer narrar o que ele estava ativo, ele quer narrar que ele fez um processo de evangelização lá, que tem uma igreja na Macedônia, que eu conto com eles também, que eles estão no bom caminho, que eles estão com a fé, estão no processo Será que de não seria reconciliação. também um estímulo, tipo assim, um exemplo deles trazendo Também, o também povo ali para mais rebelde? Exato, para reforçar. Isso. Isso aí. Então aí no versículo 6, Tito chegou. Tito chegou, trouxe boas notícias. Né? Por quê? Os coríntios, Paulo, os coríntios leram lá, eu fiquei um tempinho lá, eles se arrependeram, eles melhoraram as condições deles, eles entenderam o que você falou. E aí, o que aconteceu com o Paulo? Ele encheu de júbilo, o coração dele ficou inflamado. Né? Tanto é que ele colocou aqui o consolo pela parte de Tito. Então Paulo deixa entender, né, que ele ficou feliz. Que ele ficou feliz. Olha o versículo 7. E não somente pela sua chegada do Tito, tá? Mas também pelo consolo que recebeu de vossa parte. Ou seja, Tito foi bem tratado por vocês. Né? Não matou o mensageiro. Ele foi bem tratado. Né? Foi bem tratado lá. Referiu-nos o vosso vivo desejo, a vossa desolação, o vosso zelo por mim, de tal modo que em mim a alegria prevaleceu. Nossa, Paulo ficou muito feliz com esse retorno dele. Né? O zelo, né? Ficou muito feliz aí. Mas isso mostra que eles ficaram felizes, eles tiveram boa recepção com a carta severa? Sim, funcionou. Funcionou. A carta severa funcionou. Tocou o coração deles. Gente, qual que é aquele profeta que a gente costuma falar que não queria ir para Nínive? Porque Deus mandou ele para Nínive e falou assim, vai lá naquela cidade. Oi? Jonas, vai para a cidade, conclama o arrependimento, porque se eles não arrependerem, eu vou acabar com a cidade. O Jonas falou assim, eu vou para Nínive? Nem judeus eles são, eu não vou não. E o Jonas fica se escondendo. Aí aparece, fala, Jonas, vai para a cidade. Aí fala, tá, eu vou. Aí ele vai lá, proclama, fala assim, eu tenho um Deus, e o recado do Deus é o seguinte, se vocês não se arrependerem do modo de vida de vocês, Deus vai acabar com tudo isso aqui. E os ninivenses se arrependem, mudam de vida. Coisa mais, né, tranquila que Jonas se assustou. Jonas se assustou com o arrependimento deles, que não eram nem um povo monoteísta. Se arrependeu. Então aqui Paulo está falando. Falou assim, Tito, leva essa carta e conclama eles o arrependimento, que é o caminho para eles voltarem à conciliação de Deus, que é o caminho da reconciliação. E eles conseguem fazer isso. A diferença aí é que o Tito não ficou bravo igual o Jonas ficou, né? O Jonas, no final do processo, ele
queria que destruísse a cidade. Na verdade, ele queria era acabar com todo mundo. Ele não queria que ninguém se arrependesse. Tanto é que o recado que Deus deu para ele falou metade do recado. Existe uma palestra, ó. Jonas, vai lá, faz A, B, C, D, E, F, G. O Jonas chegou lá e falou só A, B. Mas eles se arrependeram. Então, assim, a contragosto do Jonas, eles se arrependeram. Aqui não. O Tito não. E algumas traduções, existem algumas traduções do versículo 7 que fala que o vosso pranto, né, aqui no versículo 7 está a desolação. Em algumas traduções está em lugar de desolação, pranto. Ou seja, um choro. O vosso zelo por mim, de alguma forma me regozijei. Então, para aqui ele se alegrou. Ou seja, essa desolação e esse zelo emocionou Paulo. Tocou Paulo, emocionou Paulo. Então, assim, quando Tito traz, e Paulo está ansioso com o retorno, eu Tito falou assim, Paulo, fui bem tratado, eles se arrependeram, estão mudando a vida deles. Inclusive, eles falaram muito bem de vocês e tal. E eu falei assim, nossa, me emocionei. Poxa, muito bom. E o Paulo está feliz com isso aqui. Mas feliz com a mudança deles, né, gente? Né? Mas Paulo se emocionou. Mas não é para menos também, né? Porque ele escreveu uma carta e essa carta, o teor dela... Sim, a gente vai chegar. Teor, né? Se quem viu, se quem já leu, olhou o teor da carta, é de assustar. Então, aí quer dizer, eles receberem isso, compreenderem o que ele estava passando. Não ter ficado de, como diz o Falcone, de mimimi. Né? Me esculachou, fez isso, fez aquilo. Receberam. Operaram a mudança, entenderam o propósito dele, né? E fizeram a mudança, não tem como não se alegrar, não. Você estava dando exemplo de mãe, a mesma coisa de uma mãe corrigir um filho e ver que o filho aceitou a corrigenda e seguiu num bom caminho. E deu certo, né? E deu certo. E lembrando também da primeira epístola, né? Que era um povo incesto, fornicação. Cheio de coisa. Ele ter conseguido mexer com o coração desse povo, né? Diante de tudo que eles demonstravam de comportamento equivocado, foi uma vitória. Foi a infiltração. Você lembra que a gente fez o estudo da meia-verdade? Alguém chegou e falou assim, olha, Paulo não viu Cristo. Paulo não é apóstolo, não. Paulo incitou a perseguição. Ele está falando certo, gente. E aí ele começou a contar outras coisas. Aí começou a infringir Paulo. Falou assim, olha, Paulo está fazendo isso. Aí começou a mentir. Você começa com uma verdade para fazer com que eles acreditem no que você vai falar ali. Essa é a tática, gente. Essa é a tática do mal. Foram o que eles falaram. Se lembra no início dessa epístola que Paulo, a gente viu que Paulo estava se defendendo, eu sou apóstolo dos gentios, visto pelo Cristo ressuscitado. É o que a gente falou hoje. Ele se defendeu de uma maneira assim, sutil, amena. Estou me defendendo, não estou atacando ninguém. É o que ele colocou. Né? E aqui também, assim, vamos dizer, o Tito deve ter ficado bem alegre, né? Porque ele fez uma coisinha certa, né? Porque lá em Romanos ele foi dar um recado, ele não voltou muito feliz, ele não conseguiu. Aqui ele conseguiu. Eu falei, nossa, até o Tito acertou, que bom. O Tito foi bem tratado, então ele ficou muito feliz. Em júbilo, né? Como ele diz aqui, a alegria prevaleceu. Versículo 8. Sim, se vos entristeci pela minha carta, não me arrependo. E se a princípio me arrependi, vejo que essa carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. A carta aqui, gente... E eles sentiram uma certa tristeza com a puxada de orelha, mas aí eles acordaram na realidade. Não é. Você vai receber um Paulo feedback. agiu como um verdadeiro educador. Né? Você vai ficar triste, mas você andou no caminho do arrependimento da mudança. Né? Então, o objetivo final era o crescimento, era a evolução desses coríntios, né? Sim. Então, eles entenderam isso. Então, assim, a carta, né, deixou eles pensativos, reflexivos, tristes num momento, mas se arrependeu.
né? A tristeza veio, mas veio depois o arrependimento e a mudança, que é o mais importante, né? E teve bênção, conforme está nos próximos versículos aí. Alegro-me agora, não por vos ter contristado, mas porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento. Vós vos entristecestes segundo Deus, e assim não sofreste dano algum de nossa parte. Olha que bonito, gente. Olha só. Contristado, né? Contristado é um adjetivo que significa triste ou cheio de pena. Eu bati aqui no Google aqui, tá? Só para poder puxar uma setinha aí. Então, assim, sinônimos de contristado é angustiado, apesarado. Emmanuel tem uma mensagem que chama lá, ó, contristação. Nossa, é brilhante essa mensagem. Muito bom. Mas só para fechar aqui o versículo 8, né? O objetivo, a meta foi atingida. Isso aí. O objetivo foi o arrependimento deles e a transformação. Né? Porque, viu, a partir daí eles vão progredir, né? Eles vão crescer e acolhendo com sinceridade os ensinamentos do Paulo. Com sinceridade, O objetivo alcançado, ele se alegrou. Né? Paulo não se alegra pela tristeza que causou, mas pelo resultado positivo que deu. Sim. Né? Que foi o arrependimento que ele está falando aqui. Né? E ele fala aqui que é a contristação segundo Deus. Mas é o que a gente aprende na doutrina espírita, né? Que é fazer do sofrimento o aprendizado. É isso que aconteceu com eles. Né? Eles sofreram com a carta secreta, mas eles entenderam, compreenderam, aprenderam, né? Eles entristeceram de tomar consciência daquilo tudo, né? Que eles tinham que mudar, mas se arrependeram. O que acontece com a gente. Mas é o que a gente às vezes menos faz. Menos. É o que a gente menos faz. Fazer do sofrimento... se arrepender, dar o braço a torcer, pedir desculpas, falar que eu errei, é o que menos a gente faz. Mas quando a gente consegue... É um júbilo. Em alguns momentos, né? Então, olha só que bacana. Nesse relato que Paulo está fazendo até agora, que a gente leu, fica muito clara a distinção entre a tristeza que leva ao arrependimento e a tristeza que não leva ao arrependimento. Porque o caminho que eles percorreram foi o caminho ideal, que está lá no céu e inferno, que está no capítulo 7 das penas futuras. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento. Sozinho não basta, precisa da expiação, da reparação. O que eles fizeram foi o caminho certinho. Tanto assim que ele vira e fala assim, não sofreste dano algum de nossa parte. Ou seja, vocês pegaram, viram, se arrependeram, né, como se fosse assim, não tiveram nem muito o que espiar, porque vocês não ficaram muito tempo nesse erro. Né? Então, assim, para nós, colocando esse caminho, igual a Marília está colocando aí, esse é o caminho correto para a gente se obter. É o arrependimento duradouro. É o arrependimento que leva à modificação. Ou seja, vamos dizer assim, é o arrependimento sincero, não passageiro. Ativo, né? E não passivo. Eu reconheço o meu erro, né? Me arrependo dele, me comprometo a mudar. Né? E isso aí... Jane e Verônica, que vocês falaram, né? O que ele coloca aqui, né? Vós vos entristeceste segundo Deus. Ou seja, é uma melhoria espiritual. É uma melhoria espiritual. E não é abandonar a tarefa. Né? Quando você faz da dor um aprendizado, você consegue sentir Deus. Eu passei por uma experiência familiar essa semana que foi essa mensagem. Eu chorei, eu consegui pedir perdão, eu reconheci
e sentir Deus, gente. Foi assim, uma experiência Única. muito dolorosa, mas muito, muito positiva na minha vida. E aí, Marília, para você o versículo 10. Com efeito, a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação. E não volta atrás, ao passo que a tristeza segundo o mundo produz a morte. Tristeza E é segundo como a Deus. gente reage a essa dor, sabe? É, Acho isso muito importante, muito bom. porque aí você vai, todas as suas emoções, sentimentos negativos, eu fui trocando por ações positivas, bem diferente de tempos atrás. Então, é muito positivo. Essa mensagem é lindíssima. Hoje eu não dei conta quando eu li. É mais do que você ficar só apenas se sentindo culpada, né? É Isso, mais do que sentir culpa. É mudar o caminho, refazer. exatamente. É o que Paulo fez quando encontrou com Jesus, Saulo, né? Ele não ficou lamentando todo o mal que ele tinha feito. Ele levantou e falou: o que eu preciso fazer de diferente para mudar a minha atitude e corrigir o que eu tinha feito, Isso. né? É a dor Ô, que Sidney, e o que, leva à mudança. que né? quer dizer? E o que quer dizer nesse 10? O que quer dizer nesse 10? E que a tristeza leva do século produz a morte. Aqui tá a tristeza segundo Deus. Não, peraí. Ao passo que a tristeza segundo o mundo produz a morte. O que ele dizer? Essa é a tristeza que volta para trás. É o arrependimento que não é sincero. Que não leva a Deus. Que não leva a Deus. É o que a gente falou. É aquele arrependimento passageiro. Me arrependi sim. Desculpa, tá. Mas não é verdadeiro. Mas não é honesto. Entendi. É segundo o mundo. Obrigada. É o arrependimento de aparência. Né? Obrigada. Aí ele faz a diferença. E aí tem 2 Emmanuels aí, né? Tem uma mensagem contristação e tem outra mensagem tristeza, né? Tristeza. Ô, Sidney, Oi. você falou aí que é tristeza segundo o mundo. O que você falou? O que eu falei? Tristeza que não leva ao arrependimento. É a tristeza verdadeiro, honesto. Você não acha que seria mais a tristeza da revolta do que do arrependimento? Também pode ser. Porque eu acho que a tristeza do mundo é aquela que eu me revolto diante daquilo que me acontece, né? Uhum. Porque a tristeza com Deus é a que vai, igual citou lá atrás no versículo 2, do sentimento. Aí a tristeza vem, penetra não só o conhecimento, o ensinamento, como penetra no coração, né? E eu realizo a mudança. Agora, a tristeza do mundo, para mim, é diferente. Eu me revolto diante daquilo que acontece comigo. Sim, sim. Eu ia até comentar. Deixa eu só responder a Jaque aqui. As 2 mensagens emanam. Um está no Caminho, Caminho, Verdade e Vida, 130. A tristeza. A tristeza. E a contristação, confirma para mim, é fonte... Vinha de luz. Vinha de luz. Vinha de luz 153. 153. 153. Ok? E aí eu só completando o que a Ângela colocou. E é o interessante, trazer essa mensagem para dentro da casa espírita que a gente vive, é que às vezes a gente não segue a disciplina, a gente é chamado a atenção e a gente se senta no direito de, não, eu vou embora. Não, eu faço o que eu quero. Gente, Paulo aqui está dando a maior lição para nós dentro de uma casa espírita.
A gente vai ver a carta severa, ele falou assim, olha, vocês estão errados no seu comportamento, não devem se comportar assim, 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 assim. Eles pegaram, se arrependeram e mudaram. A gente é chamado a atenção, a gente vira as costas. A gente quer bater a pessoa com a diretora do Dan dentro da casa espírita. Quer esganar ela lá. Aqui, o que Paulo está falando? O exemplo que ele está dando, gente. Não é nada, não é mais fácil. Fala a verdade. A gente falar que está errado mesmo e mudar é muito mais fácil, não é? Olha o exemplo que a Marília acabou de dar, ué. Não Ela é? voltou para esse arrependimento que levou à salvação. É Porque mais- se ela continuasse nessa questão da tristeza segundo o mundo, ela ia se acabar. Ela É mais era a fácil. rebeldia que a Ângela falou. É a não Mas- aceitação, é a revolta. Então, É mais fácil. A Marília está perfeito. Se a gente não se deixar levar pelo orgulho e pela vaidade, realmente. Sim. Agora, se você deixar o orgulho falar mais forte, Mas é o que vai acontecer. aí você não assume essa postura, não. Não aceito. Mas é um O grande difícil- exemplo. O difícil é compreender que o que está fazendo ecoar dentro da gente é o orgulho e é a vaidade ali. Porque às vezes a gente acha que é a razão. Às vezes, não, uma grande maioria das vezes que a gente age dessa forma, a gente acha que é a razão. Uhum. A gente não consegue enxergar que é orgulho, que é vaidade. Por isso a gente não faz a mudança. Quando a gente faz o conhecimento de si mesmo e começa a compreender que não é razão, que aquilo está dentro da gente, que foi o que a Marília acabou de colocar, entendeu? Essa comunhão que ela teve com Deus após tudo que aconteceu, após o passado, porque ela seguiu o que Jesus ensinou e que precisava ser correto, é o que Jesus ensinou, é o fardo leve. É. Com ele, o fardo fica leve. No início Mas não pra causa isso- tristeza? É igual ele pra falou isso aqui. A pessoa precisa compreender. Se compreender quanto ao orgulho e à vaidade. E essa tristeza aí do mundo, para mim, é a lamentação, essa tristeza de Vítima, que não vitimização. busca o perdão, que não busca o perdão real que o Cristo nos ensina, né? Essa é a tristeza do mundo. E sabe o que é interessante também? Que quando você abre seu coração para isso, para fazer da dor o aprendizado, você consegue enxergar a resposta em você mesmo. Sim. Então fica tudo muito mais fácil. Fica mais Você fácil. não- É mais simples. É mais simples. Mas às vezes a gente não quer percorrer o E caminho da aí, porta nossa, aí estreita. você chora triplicado, É. né? Porque você descobre isso, É. um choro muito bom, depois você fica com a alma leve. E não é maravilhoso? É. É Quando a maravilhoso. gente consegue, é. Quando a gente Nossa, consegue. muito bom. Quando a gente consegue, é muito bom. Mas, Marília, sabe o que é legal? É que pelo menos agora a gente pode não conseguir ver tudo. É. Tudo. Mas assim, mesmo quando a gente não consegue enxergar e colher o fruto que você colheu nessa sua experiência, a gente já consegue um pouquinho para frente olhar e falar assim, poxa, não tá legal. Isso aqui fica ali incomodando a gente, porque não é uma coisa que a gente sabe que está correta. Já incomoda. É um grande passo para a mudança acontecer. É pequenininho, a gente vai andando devagarzinho, mas chega a hora que acontece. A gente está no caminho, né? Isso aí. Gente, deu a hora aqui. A gente parou no versículo 10, mas a gente não fez os 2 Emmanuels. A gente vai começar a semana que vem com esses 2 Emmanuels, tá? Então, assim, novamente repetindo, Paulo está muito nessa ênfase da reconciliação aqui, tá? É um aspecto muito bonito dele, é uma mensagem aí de muita força aí. Vale a pena a gente ver o Emmanuel, olhar o Emmanuel e estudar, para poder pegar essa vibração, para a gente poder entender bastante o que Paulo está colocando aqui. Então, vamos voltar no 10. No 10 é só para fazer o Emmanuel. Se alguém tiver mais alguma coisa para O falar... Emmanuel do 9, nós não fizemos. Ah, é verdade, verdade. O Emmanuel da contristação, Da contristação. e tristeza. Não, mas esse é o do 10, não? Ou é do 9? Contristação é do 9.
Tristeza que é do 10. Tristeza do 10. Ah, que eu botei os dois juntos aqui. Ok, então são 2 semanas que a gente vai fazer. Ok, beleza então. Ô Magda, você faz a prece de encerramento para agradecer a gente aqui? Pois não. Agradecemos mais uma vez a Jesus por esses momentos em que estivemos juntos, podendo estudar um pouco de Paulo, podendo aprender e tentando colocar nas nossas vidas todo esse aprendizado, todas essas orientações, fazendo um pouquinho de cada vez. Mas temos certeza que fazemos com o coração e com a vontade de sermos melhor a cada dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, de estarmos vibrando em favor de todos aqueles que não puderam estar conosco, mas que estão também num trabalho bonito, num trabalho de atendimento, lá na nossa FEAC, um trabalho de tratamento e de amor. Vibramos pelos atendimentos telefônicos do SOS Press, os atendimentos fraternos e todo o trabalho que é feito naquela casa. Vibramos também por todo o universo, nesses momentos turbulentos que estamos passando. E pedimos a Deus que possa julgar com um pouco de luz nos corações dos homens. Mais uma vez agradecemos e pedimos por todos nós que tenhamos uma boa noite, possamos estar juntos na madrugada, continuando a estudar. Vibramos também pelos nossos irmãos suicidas, que eles recebam as nossas vibrações de amor, de carinho, de atenção, que Maria de Nazaré e seus servos possam atender a todos aqueles que já passaram por essa situação e aqueles também que estão pensando em autodestruição. Que chegue até eles as nossas boas energias. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por tudo de bom que nos tem dado. Que assim seja. Assim seja, Senhor. Muito bom. Boa noite.